Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 17, diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Eu pensei hoje trazer essa aula para falarmos a respeito de símbolos de fé, porque eu creio que essa temática está bastante presente nas nossas conversas aqui. Sempre nós falamos sobre isso. Nossa igreja é uma igreja confessional. Aí quando acontece a profissão de fé, batismo e profissão de fé, a pessoa vai lá na frente, recita o credo, e ficam algumas perguntas: por que isso? Ou então, por que se apegar à teologia? Esse negócio de teologia deixa as pessoas frias. Esse negócio de teologia não tem nada a ver, o importante é crer em Cristo. E eu não estou negando algumas coisas do que eu estou falando aqui. Lógico que o importante é crer em Cristo, mas isso não significa que a teologia ela é algo que não é fundamental. Ela é algo que não é importante, né? Nós somos de uma igreja que tem símbolos de fé. E no dia que nós fomos batizados e professamos a nossa fé, nós prometemos diante de Deus que nós subscreveríamos a confissão de fé e os catecismos. De modo que ninguém é obrigado a abraçar aquilo que a igreja acredita. Mas uma vez que você está aqui, você sim disse diante de Deus e diante da igreja que você concorda. Mateus fala que seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Então, se não concorda, o que você faz? Você simplesmente diz: eu não concordo, eu não consigo lidar com isso, eu vou causar problema para a igreja se eu continuar aqui, então o que é que eu faço? Vou embora. E irmão, você vai continuar sendo irmão em Cristo. Não entenda que eu estou colocando você para fora da igreja. Mas, se você não concorda, você pode ir embora. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adotou como símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve. Então, saiba disso. O ensino que nós traremos aqui, sejam eles em quais áreas forem, eles estão simplesmente refletindo aquilo que nós acreditamos, certo? Você pode questionar, você pode perguntar: eu tenho dúvida, eu não entendo, é muito para minha cabeça, ou não concordo, eu acho que pode ser isso aqui, e tudo, nós podemos conversar. Mas saiba disso, você fez um voto, você disse que concorda, e uma vez que você concorda, simplesmente viva em submissão a isso, ok? Então eu trouxe essa aula para nós falarmos um pouco mais a respeito de símbolos de fé. Nós iremos tocar na Confissão de Fé de Westminster, claro, mas nós iremos falar a respeito dos tipos de símbolos de fé que nós vemos. Quando nós lemos aqui na Escritura, Jesus ele olha para os discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a resposta dos discípulos uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta novamente: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É claro que Pedro, nesse momento, quando ele diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando ele diz Tu és o Cristo, isso aqui é um apontamento para aquilo que estava no Antigo Testamento. Então, essa afirmação de Pedro, ela resume tudo aquilo que os apóstolos acreditavam a respeito de quem era Cristo. Isso é o que significa símbolos de fé. O símbolo de fé, ele vai, de uma certa forma, sistematizar, resumir aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. E queira você ou não, todos nós temos um credo. Todos nós abraçamos um símbolo de fé.
Você pode, de repente, não concordar com algumas coisas. Você pode, de repente, não conhecer profundamente, ou pelo menos de uma maneira básica, a confissão de fé e os catecismos. Mas quando você ora, por exemplo, você expressa a sua fé. Quando você ora por alguém, você expressa aquilo que você acredita a respeito de Deus, a respeito dos problemas, de como Deus lidar com os problemas, com as questões do homem. Quando você evangeliza, por exemplo, você fala naquele momento aquilo que você acredita. Então, irmãos, todos nós temos uma teologia. Não há ninguém que se livre disso. Se eu perguntar para você quem é Deus, você vai me dizer. Se eu perguntar para você como a Bíblia fala a respeito do homem, você também vai me dar a sua opinião. Então não adianta nós não dizermos aqui, ou não adianta nós dizermos aqui, que não temos uma teologia. Todos nós temos uma teologia. Gostando disso ou não, todos nós temos, certo? E a teologia, de acordo com aquilo que nós aprendemos na história da Reforma Protestante, ela não é algo ruim, ela não é algo que vai contra as emoções, muito pelo contrário. Uma teologia saudável é uma teologia que está submissa à palavra de Deus. E isso é impossível não comover os nossos sentimentos, as nossas emoções. O ponto é, as emoções, elas estão submissas à lei de Deus, à palavra de Deus. Elas não são excluídas, ok? Então, nós vamos falar um pouco aí a respeito dos símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? Símbolos de fé são resumos sistemáticos ou temáticos das verdades fundamentais do cristianismo. São declarações formais autorizadas da fé cristã. Paulo Anglada, em seu livro Sola Escritura, ele define dessa forma. Por exemplo, quem aqui já viu a Confissão de Fé de Westminster? Quem já viu o índice, por exemplo? Você vai observar que são 33 capítulos, 33 temas. As escrituras, elas não estão organizadas de uma maneira temática. Não é aqui nós não temos uma chave bíblica. Então, o que é que a confissão faz? Ela sistematiza os principais ensinos teológicos das escrituras. Tá certo? Os símbolos de fé são uma resposta humana mediante a revelação divina, que é a palavra de Deus. Não tem o interesse de estarem acima ou coiguais às escrituras, mas apenas uma resposta. Uma coisa que eu quero desmistificar aqui: nós, como reformados, como Igreja Presbiteriana do Brasil, não acreditamos que a Confissão de Fé de Westminster, que o Catecismo Maior e Breve, tem a mesma autoridade que as Escrituras. As Escrituras têm autoridade inerente. Por quê? Porque foram inspiradas por Deus. E o que é que a Confissão de Fé faz? É uma resposta do homem diante dessa revelação. Nós lemos as Escrituras e sistematizamos os ensinos dela. Então nós não acreditamos nisso. Então quando alguém fala sobre o que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que é o mesmo grau de autoridade. Não estou. Certo? As Escrituras, e somente elas, estão acima da igreja. E as confissões, elas são respostas a essas revelações, a essa revelação. Ok? Então, nós vamos ver agora necessidade, propósito, base bíblica e autoridade. Necessidade. Os símbolos de fé são necessários e inevitáveis. As Escrituras não foram escritas de modo temático ou sistemático, como já falei. As verdades divinas foram registradas não por assunto, mas na proporção em que foram sendo progressivamente reveladas. Elas tratam dos mais diversos temas teológicos e práticos no contexto histórico de acordo com as necessidades. Os irmãos estão entendendo até aqui o que eu estou colocando? Você não vai pegar Gênesis, por exemplo, e vai ver todos os versículos relacionados à eleição, por exemplo. Você vai ter que ir em Gênesis, você vai ter que ir em Levítico, você vai ter que ir em Efésios, você vai ter que ir em Romanos, porque não está organizado, ok? Não é por isso também que nós estamos dizendo que a Bíblia é desorganizada, tá bom? Tem que fazer uma exegese aqui que a gente fala, para ficar bem claro. Então vamos lá. Quando nos dirigimos a Deus em oração, por exemplo, e o adoramos pela excelência da sua pessoa, atributos e obra, quando confessamos os nossos pecados, quando suplicamos sua graça,
quando intercedemos por outras pessoas, quando agradecemos as suas bênçãos materiais e espirituais, especialmente pela obra realizada por Cristo na cruz e pelo seu Espírito em nosso coração, ou nos consagramos à santidade e ao seu serviço, inevitavelmente revelamos um resumo ordenado da nossa fé objetiva, o nosso credo. Então, essa história de dizer, não, o importante é crer em Cristo, sim, e o importante é crer em Cristo, mas isso muitas vezes esconde um orgulho, isso muitas vezes esconde uma vaidade, uma falta de humildade, porque você tem uma confissão, você tem uma teologia. Então, irmãos, nós abraçamos a teologia de Westminster porque nós acreditamos que elas são exposições sistemáticas das Escrituras. No dia que você discordar, eu conheço pastores, por exemplo, que fizeram isso. Que ao estudarem, depois de ordenados, eles chegaram à conclusão, não, eu vou ser um problema na igreja se eu continuar defendendo o que eu estou defendendo, então eu vou sair. Os batistas são nossos irmãos. Ou alguém tem alguma dúvida aqui a respeito disso? São nossos irmãos em Cristo. Mas eles estão lá. E estaremos no mesmo céu. É isso. Tranquilo. O importante que eu estou falando aqui é, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Certo? Uma vez que você disse, concorda, honre o que você concorda. E no dia que discordar, eu chego, irmãos, tal, estou indo embora. Como aconteceu. Né? Já aconteceu aqui, já aconteceu em outros lugares, e são pessoas maravilhosas que continuam sendo nossas irmãs em Cristo. Propósito, nós temos aí pelo menos 4 propósitos. Primeiro, propósito teológico doutrinário, nós temos ali um corpo doutrinário a respeito do que a igreja acredita. Segundo, propósito apologético, ou seja, tem a finalidade de defender a nossa fé. Não é? Nós podemos correr, por exemplo, para a confissão de fé no primeiro capítulo, que vai falar a respeito das Escrituras, e defender a nossa fé em relação às Escrituras, defender a nossa fé, por exemplo, o terceiro capítulo, se eu não me engano, ou é o segundo, fala a respeito da Trindade. O que é que as Escrituras falam sobre a Trindade? O que é que as Escrituras falam sobre a providência de Deus? O que é que as Escrituras falam sobre o pecado, sobre o pacto de Deus com o homem, por exemplo? O que é que as Escrituras falam sobre essas coisas? Então, as confissões, elas têm esse propósito, os símbolos de fé, de nos guardar diante de heresias, diante de seitas e de ideologias, por aí. Terceiro, o propósito didático, né, tem essa finalidade de trazer o ensino. A confissão, o catecismo maior, por exemplo, e o menor, eles tinham essa finalidade, né? Perguntas e respostas. O catecismo menor, ele era utilizado, por exemplo, para catequizar as crianças. Então, você já vê o nível das crianças naquela época. E o propósito eclesiástico. A confissão, ela não tem o propósito de nos dividir, muito pelo contrário, de trazer unidade. Então a ideia é, uma vez que nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, a ideia, pelo menos era para ser assim, para qual igreja, qualquer igreja que você fosse, da Igreja Presbiteriana do Brasil, você ter o mesmo ensino, a mesma diretriz, mas o que acontece, infelizmente, não é isso, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa diz, não, eu concordo para ser ordenado, mas depois que é ordenado passa a ensinar o que quer. E não é bem por aí. Né? Nós fizemos um voto diante de Deus, nós fizemos um voto diante da igreja. A base bíblica, no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos no texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao verso 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta e nas tuas, ou de tua casa e nas tuas portas. Nós sabemos, irmãos, que essas expressões aqui do verso 5, por exemplo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a
as tuas forças, foram palavras ditas por quem no Novo Testamento? O Senhor Jesus. Lembra quando o fariseu chega para ele e pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Ele pergunta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos, já vimos isso na exposição de Mateus, que essas duas sentenças, elas estão relacionadas ao quê? É um resumo dos 10 mandamentos. Então, essas duas expressões, elas apontam para um ensino maior. Por exemplo, no texto aqui, nós vemos que, no verso 8, também as atarás por sinal na tua mão. Quando o hebreu, por exemplo, ele olhava para os umbrais da sua porta, e para o umbral da sua porta, e ele via ali um pedaço da lei, aquilo era um sinal do que a lei representava de uma maneira maior. Isso é o símbolo de fé. Quando nós olhamos para os símbolos de fé, para o credo, por exemplo, aquilo é um resumo de tudo aquilo que nós acreditamos, certo? Então, desde o Antigo Testamento, nós observamos isso. Declarações resumidas que expressam uma verdade maior. Declarações resumidas. Nós estamos definidos aqui como símbolos de fé, que apontam para uma realidade maior daquilo que nós acreditamos. No Novo Testamento, fora o texto que eu já mencionei aqui de Mateus 16, do verso 13 ao verso 17, especialmente quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós vemos aqui Mateus 10, 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. 1 Pedro 3,15, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a autoridade dos símbolos de fé? Vamos lá. Embora as igrejas protestantes em geral adotem credos, confissões, catecismos e cânones como símbolos de fé, reconhecendo a sua múltipla utilidade e necessidade, nenhum, entretanto, reconhece nesses símbolos autoridade inerente, como eu coloquei. As igrejas reformadas e herdeiras da reforma admitem exclusivamente as escrituras como inerentemente autoritativas em matéria religiosa, por aquilo que eu já coloquei. Os símbolos de fé não foram inspirados pelo Espírito Santo. As escrituras sim, certo? As escrituras, e só elas, são a nossa única regra autoritativa de fé e prática. Nas palavras de Philip Schaff, um dos maiores estudiosos dos credos e confissões de fé, nós vemos: a autoridade dos símbolos de fé, como de todas as composições humanas, é limitada. Não coordena com a Bíblia, mas sempre se subordina a ela, que é uma regra infalível de fé e práticas cristãs. Quais são os símbolos de fé no contexto protestante? Nós temos 4. Pode passar, por favor. Nós temos os credos, nós temos os cânones, confissões e catecismos. Credo, por exemplo, você sabe. Toda vida que alguém vai ser recebido como membro da igreja, ele recita o credo apostólico. É uma confissão. Exatamente, é aquilo que nós acreditamos. Mas nós colocamos dessa forma porque, por exemplo, o credo ele é mais resumido. O cânone, ele é algo que, por exemplo, é uma resposta nacional. Nós vamos ver isso, por exemplo, com o cânone de Dort, né, onde teve aquela questão, foi onde surgiram os pontos calvinistas, né, relacionados à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Confissões já são declarações maiores. É um documento maior do que o credo, por exemplo, e os catecismos, aquela questão de pergunta e resposta, né? Alguns irmãos até brincam dizendo que, graças a Deus, que eu fui recebido de outra igreja e pedi transferência para cá, né, para não ter que recitar o credo aqui na frente. Já pensou se houvesse uma atualização, né, dos membros? A Constituição não permite isso, então os irmãos dão graças a Deus. Então vamos lá, credo. Os símbolos de fé mais antigos são os credos. Nós vamos nos limitar aqui ao credo apostólico, tá? Que é o que nós trabalhamos. Estes credos resumem as verdades mais fundamentais do cristianismo. Constitui-se, por assim dizer, na herança comum da fé cristã, visto que os principais ramos do cristianismo o subscrevem. O conteúdo deles é a doutrina da Trindade, em especial a pessoa divino-humana de Cristo. É o que nós vemos, por exemplo, no credo apostólico.
Está bem lá localizada a questão da Trindade. São declarações de fé resumidas. Os mais conhecidos são produto da igreja antiga, antes da divisão da igreja cristã, nos seus dois principais ramos, ocidental e oriental. Exemplos: credo apostólico, credo niceno e credo atanasiano. Aqui é um norte, irmãos, é apenas um resumo daquilo que significa símbolos de fé, certo? Mas se os irmãos quiserem, depois da aula, nós podemos indicar alguns livros que os irmãos podem se aprofundar mais. Os credos, eles eram utilizados na igreja em quais aspectos? Primeiro, doutrinamento. Serviam como ensino proposicional a respeito da fé cristã, ao mesmo tempo que combatiam ênfases ou ensinamentos essencialmente errados. Os candidatos à profissão de fé estudavam a doutrina, a fim de que pudessem, na ocasião própria, declarar publicamente sua fé de forma responsiva. Era basicamente aquilo que acontece aqui. O ministro se voltava para a igreja, fazia uma pergunta, perguntava para o candidato, e o candidato dizia diante da igreja o credo. Os credos também tiveram uma outra utilidade. Devido ao medo da perseguição, ao invés de serem escritos, eram memorizados e, quando necessário, recitados como testemunho de sua fé. E aí tem um livro bem interessante, se você puder, eu creio que na igreja nós temos esse livro, assim, de forma que podemos emprestá-lo. A Era dos Mártires, é uma série de Justo Gonzalez, História Ilustrada da Igreja, e esse é o primeiro livro, A Era dos Mártires, e lá ele vai colocar como é que era a situação da igreja no início, e há um ponto lá que ele fala do credo. É um livro muito interessante, que nos faz ter uma dimensão de como era a igreja no período antigo. Eles eram utilizados liturgicamente. No batismo, os fiéis declaravam, no caso dos adultos, responsivamente sua fé nessa ocasião. Na Santa Ceia, na Eucaristia, a igreja declarava sua fé através de hinos, orações e exclamações devocionais. E no culto, ao que parece a partir do quarto século, os credos passaram a ser usados nos cultos regulares, sendo recitados após a leitura das Escrituras. É por isso que nós enfatizamos tanto essa questão de termos cânticos bíblicos, porque os cânticos refletem aquilo que nós cremos. Então, quando eu estou cantando algo, eu não estou cantando porque é da moda, eu não estou cantando porque é porque eu acho tão bonitinha aquela parte. Às vezes tem músicas, tem uma música que você vai ouvir que você fica, meu Deus, que letra linda, mas aí chega na segunda estrofe e aí o cara põe tudo a perder. Então, irmão, não serve. No culto, é por isso que nós orientamos a igreja para que tenha slide, por exemplo, né? Tenha a projeção dos cânticos. Vamos dar um exemplo aqui que é fora do comum, no sentido de uma igreja convencional, daquilo que acontece rotineiramente na igreja. Por exemplo, em todos os momentos do cântico, o que é que nós temos nas igrejas? O grupo de música, não é isso? Que é da igreja, todo mundo vai lá, geralmente são aquelas músicas conhecidas e tudo. Vou dar um exemplo, o Atrios vai cantar, vai participar da liturgia do culto. O que é que vai acontecer? Os irmãos vão trazer os slides, nós vamos colocar lá. E aí os irmãos vão cantar e nós vamos cantar com eles. Porque o louvor no culto é congregacional, né? Nós sabemos disso. O louvor é congregacional. Então, por quê? Nós estamos apresentando a Deus o que nós cremos. É o nosso credo. Estamos cantando a nossa fé. Então é importante nós pensarmos sobre isso e considerarmos por que as músicas elas têm que ser bíblicas. Existem músicas, por exemplo, no culto, já estou entrando no outro assunto, eu creio que vamos ter uma oportunidade de falarmos sobre culto especialmente. Tivemos a oportunidade de estudar sobre o dia do Senhor, mas iremos falar sobre culto. Existem músicas que são bíblicas, não são erradas, mas não são músicas apropriadas para o culto. Porque são músicas que de repente, por exemplo, falam muito dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas questões e tudo mais. Mas no culto, irmãos, nós estamos aqui para quê? Para exaltar ao Senhor. E as músicas, elas devem ser voltadas para essa finalidade. A soberania de Deus, a exaltação da sua glória e tudo mais. Repito, os irmãos, se discordarem, peço por favor que tenhamos um argumento bíblico
para essas questões, porque o culto, qual a finalidade dele? Exaltar e glorificar o Senhor. Mas o que é vendido hoje? O louvor liberta. E aí, nessa ideia, o cântico ele tem que ser um cântico agradável aos irmãos que vêm, né? E aí a gente, infelizmente, tem visto muitas coisas equivocadas. Nós temos aí o credo, enfim, vamos lá, credo apostólico. O credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Mas os estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do VI século, quando encontramos registro do seu emprego na liturgia oficial da Igreja Ocidental. Alguns chegaram a sugerir que cada apóstolo teria contribuído com um artigo. Era usado na preparação dos catecúmenos, professado durante o batismo, servindo também para a devoção privada dos cristãos. A Reforma valorizou este credo, sendo ele usado liturgicamente em muitas de nossas igrejas e ainda na atualidade. Mais uma colocação do Philip. Como a oração do Senhor é a oração das orações, o decálogo, a lei das leis, também o credo dos apóstolos é o credo dos credos. E aí nós temos o credo apostólico. Creio que todos nós conhecemos, nós não precisamos mencioná-lo aqui, citá-lo aqui. Por favor, pode passar. E aí nós temos o credo de Dort, mais um tipo de símbolo de fé. E um breve histórico, foi o sínodo de Dort, começou em 1618 e terminou no ano seguinte, o sínodo mais famoso da Igreja Reformada da Holanda. Essa é a nossa história. Jacob Arminius, ou Armínio, teólogo holandês, era pastor em Amsterdã e professor na Universidade de Leiden. Em 1604, ele apresentou uma tese sobre predestinação e eleição divina, onde ele dizia o seguinte: o decreto eterno de Deus significa que ele aceita em sua graça aqueles que se arrependem e creem. Assim, a salvação depende da presciência de Deus, ou seja, Deus escolheu aqueles que ele anteviu que iriam acreditar nele, certo? Diferentemente daquilo que a Igreja Reformada acredita. Aqueles só vieram a abraçar a fé porque Deus o havia escolhido os seus eleitos antes da fundação do mundo e colocado fé nos seus corações. Francisco Gomaros, ou Gomaro, foi aquele que rebateu Armínio, onde ele diz: a predestinação significa que Deus escolhe alguns para a vida eterna por sua soberana vontade e por seu amor imerecido, enquanto as demais pessoas permanecem na morte eterna. E aí os dois grupos publicaram documentos. O grupo de Armínio não foi Armínio, mas foi os seus seguidores. Armínio, creio que já havia morrido aqui. Os seus seguidores escrevem um documento chamado A Remonstrância, onde eles pediram a modificação do catecismo e da confissão de fé, a confissão belga. Catecismo de Heidelberg e a confissão belga. E aí, os gomaristas, como eram conhecidos, eles escrevem 7 sentenças, onde futuramente vai ser os 5 pontos do calvinismo. Primeiro, Deus em seu beneplácito escolhe alguns a fim de salvá-los por Cristo, sendo as demais pessoas preteridas. Segundo, este decreto se aplica também às crianças, aos eleitos de Deus dá a fé, para eles é o sacrifício reconciliatório de Cristo. O Espírito os renova, o Espírito nos guarda na fé, e eles mostram gratidão através das obras. Então observe, o calvinismo não nega as obras, mas nós entendemos que as obras é um resultado da salvação. Não é isso que diz lá Efésios 2:10? Fala a respeito das obras que Deus preparou de antemão. A diferença é, um acredita que por meio das obras eu ganho a salvação. Nós acreditamos que praticamos boas obras porque ganhamos a salvação. É uma consequência, é um resultado, é um reflexo. Sendo totalmente depravados, fomos eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo, salvos por meio da limitada expiação de Cristo Jesus, alcançados através da irresistível graça do Espírito Santo de Deus, no qual fomos preservados por Ele,
para a perseverança dos santos. Aqui é um outro ponto. A nossa igreja crê dessa forma, né? Nós tivemos uma dificuldade, por exemplo, em uma determinada igreja lá pelo Nordeste, de receber pessoas de várias igrejas, de várias denominações, sem que essas pessoas passassem, por exemplo, pela classe de catecúmenos. Lá nós tínhamos a classe de Fundamentos da Fé, que servia como um meio para receber membros na igreja, onde ele ia ter noção daquilo que a igreja acredita. Essas pessoas foram recebidas e pouco tempo depois estavam dando problema. Não concordavam, por exemplo, que Deus escolhia os seus eleitos, não concordavam que Cristo havia morrido só pela igreja, não concordavam que a pessoa ela poderia caminhar rumo ao céu, digamos assim, até o fim. Não, elas acreditavam que a pessoa podia perder a salvação, elas acreditavam que a pessoa podia resistir à graça de Deus, elas acreditavam nessas coisas, elas acreditavam que havia algo intrinsecamente bom no homem natural, e elas passaram a dar problema na igreja, por isso. Então é por isso que nós, sim, devemos ser criteriosos, não é? Devemos acreditar nisso. Você que está aqui um dia, se de repente você não foi informado disso, eu estou lhe informando agora. A igreja presbiteriana acredita nisso. Se você está aqui hoje, é porque, em outras palavras, você está dizendo, eu creio nisso também. Certo? Então a confissão de fé de Westminster é um outro tipo de símbolo de fé. São as confissões, mas eu quero falar especialmente da confissão de fé de Westminster, porque a nossa, estes símbolos de fé foram preparados na Assembleia de Westminster. Quando eu falo esses símbolos, eu estou me referindo aqui à confissão e os catecismos, convocado pelo Parlamento da Inglaterra em 12 de junho de 1643, por 121 ministros, teólogos, 30 representantes do Parlamento e 8 representantes da Escócia. As pessoas às vezes têm uma ideia, é sempre assim, geralmente é uma ideia equivocada, mas que parte de um machismo. A pessoa não foi ler, não pesquisou, não viu o que realmente aconteceu. Mas esses homens fizeram esse documento debaixo de oração. A história conta que haviam orações que duravam cerca de 2 horas. Momentos devocionais que duravam 2 horas. E aí, imagina, chegamos aqui sábado de manhã, aí vamos pedir para o presbítero Eduardo orar para nós começarmos esse momento, aí ele vai e ora 2 horas. Se ele ora 10 minutos, a gente já fica... Rapaz, nunca mais, né? Colocar esse cara para orar. É assim. Aí ele vai lá, ora 2 horas. Aí o cara já dá uma cutucada dizendo, pastor, não bota mais o Eduardo para orar não, pelo amor de Deus. E aí eu vou lá trazer a devocional, 2 horas. Aí eu pego, vou pedir agora promover o irmão aqui. Presbítero Davi. Ora aí, Davi, agradecendo a Deus por esse momento, para nós começarmos o trabalho. Aí leva o Davi 1h30. Não ora mais, na próxima, né? Então, era assim, irmãos. Foi assim que aconteceu, certo? Então, eram homens piedosos. Eram homens que, de fato, estavam preocupados com o futuro da igreja. Com a resposta que a igreja ia dar diante do governo daqueles dias. Então, não foi algo frio. Não foi algo feito assim a ermo, certo? Eram pessoas piedosas, pessoas crentes, que buscavam, sim, uma igreja mais pura, uma igreja mais bíblica. Após quase 6 anos de reunião, a Assembleia produziu, entre outros documentos, a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve de Westminster. Quanto à doutrina, houve virtual unanimidade a favor do calvinismo e rejeição do arminianismo, catolicismo romano e do sectarismo, mais relacionado à questão das seitas. Embora não tenha obtido, por questões políticas, a adoção duradoura por parte da Igreja da Inglaterra, a confissão e os catecismos de Westminster foram muito influentes, sendo adotados por igrejas presbiterianas, congregacionais e batistas em diversos países do mundo. A Confissão de Fé de Westminster ficou pronta 3 anos depois, em 1646, e consta de 33 capítulos, como já mencionei aqui, tornando-se conhecida e admirada por sua minuciosidade, precisão, concisão e equilíbrio. O Catecismo Maior
tem 196 perguntas e respostas mais detalhadas. O Catecismo Menor tem 107 perguntas e respostas curtas. Ao longo de vários anos, esses pastores calvinistas, muitos dos quais presbiterianos, elaboraram de modo paciente e criterioso vários documentos importantes nas áreas doutrinária, litúrgica e administrativa. Esses textos, que ficaram conhecidos como os padrões presbiterianos, são os seguintes: Diretório de culto. Não sei quem já teve a oportunidade de ver esse documento. Eu tenho, se alguém quiser, eu posso emprestar. Diretório de culto público a Deus, a forma de governo eclesiástico e ordenação, a confissão de fé e os catecismos maior e breve e o saltério. Uma vez concluído pela Assembleia, cada documento era enviado ao Parlamento para discussão e ratificação. Com a aprovação oficial desses documentos, a Igreja da Inglaterra tornou-se presbiteriana. E aí, você pergunta, tudo bem, e o que é que a Igreja pensa de maneira palpável, fato? A Igreja Presbiteriana do Brasil e o uso dos símbolos de fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil sempre utilizou a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve, desde a sua fundação. Né? A Constituição da Igreja Presbiteriana, promulgada em 20 de julho de 1950, diz no capítulo 1, artigo 1. Olha o que é que diz aí. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, quando nós falamos que nos submetemos ao sistema de governo presbiteriano, à doutrina presbiteriana, nós devemos estar conscientes do que nós estamos dizendo, certo? Limite de uso dos símbolos de fé. Aí diz, o credo é uma resposta do homem à palavra de Deus, sumariando os artigos essenciais da fé cristã. Desta forma, eles pressupõem fé, mas não a geram. Esta é obra do Espírito Santo através da palavra. Isso vale para o cânone, isso vale para as confissões, isso vale para os catecismos, certo? É uma resposta do homem diante daquilo que nós acreditamos das Escrituras. Isso nos livra, irmãos, daquela coisa do tipo, é o pensamento do pastor, é o pensamento do presbítero tal. Não, nós temos um documento, nós temos uma base, e é para lá que nós corremos. Podemos nos equivocar em algumas coisas? Podemos. E o que é que nós temos de base? As Escrituras, que estão sistematizadas nos símbolos de fé. Tá bom? Então, isso nos livra dessa coisa do tipo, e agora? Como é que vai ser? Aí eu não sei, irmão. O que é que Deus tem para nós? Você sabe? Eu não sei. De repente, daqui a 1 ano, ou 2, ou 5, de repente, eu não esteja aqui. Mas o outro pastor que vier, ele, pelo fato de ter subscrevido a confissão, ele deve crer na mesma coisa. E assim vai. É nisso que nós acreditamos, é nisso que a Igreja Presbiteriana acredita. E isso nos livra. Vem o pastor tal, e agora? Como é que vai ser? Vai ter dança no culto? Não vai. Não, nós temos um símbolo de fé. E nós devemos correr para lá. Tá bom? Tranquilo. O pastor não fez? Denuncia o pastor. Denuncia. Manda uma carta para o conselho, dá um jeito aí, não. Manda para o presbitério. E vai. E façamos isso. Estamos dentro das regras. Tranquilo. Certo? De repente você pode gostar de mim, eu vou na sua casa, janto, almoço, aquela coisa toda, é legal, a gente ri, se diverte, mas no dia que estiver pregando heresia aqui, por favor, me denuncie no conselho. É assim. Nós temos que tratar as coisas, logicamente que você, seguindo Mateus 18, você vai lá, você vai vir falar comigo, aquela coisa toda. Não fui convencido, por favor. Chama outro irmão, não deu? Por favor, fala com o conselho. Certo? Nós precisamos ser mais objetivos nas coisas. Às vezes a gente julga as coisas muito pela emoção, pelo sentimento. E nessa nós acabamos desonrando a Deus e permitindo com que pessoas sejam prejudicadas. Então vamos lá. Os credos são somente uma aproximação
e relativa à exposição correta da verdade revelada. Não estabelecem os limites da nossa fé, antes a norteiam. Objeções ao uso dos símbolos de fé. Primeiro, e aí eu tirei isso de um texto desse rapaz aí chamado Josias Júnior. Eu creio que hoje ele escreve para o blog Reforma 21, bastante interessante se você puder visitar esse blog. Ele coloca aqui pelo menos 7 objeções, que geralmente são usadas. As pessoas dizem, as confissões tomam o lugar da Bíblia. Não é assim. Se tem um reformado, alguém que se diz reformado, que faz isso, não confunda as coisas. Se alguém eu sou reformado, eu creio na soberania de Deus, ninguém precisa evangelizar, Deus vai mandar os seus eleitos, e isso é hipercalvinismo. Não confunda as coisas. Se um reformado, ele está equivocado em alguma atitude, o problema não é da reforma, o problema não é da teologia, o problema é dele. Estou falando isso porque às vezes a nossa tendência é confundir as coisas. E aí, por exemplo, você fica com raiva de Calvino sem nunca ter lido nada de Calvino. Mas porque teve um dia que houveram 10 citações de Calvino, aí eu fiquei, não, Calvino foi um miserável, um pica-fumo. Mas o cara nunca leu Calvino. E fica com raiva do cara, assim à toa. Mas vamos lá. Segundo, as confissões não são encontradas na Bíblia. Nós já vimos isso aqui. Terceiro, as confissões deixam a fé complicada. Pastor, lá vem de novo essa conversa. Isso aí não precisa disso, eu quero ver evangelizar, eu quero a vida, né? A gente ouvia muito isso no seminário, né? Eu quero a vida, vamos lá, o importante é orar. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas fazer isso de maneira irracional é complicado, isso é falta de humildade também, mas nós não vemos dessa forma, né? O cara que não é humilde, o cara que é arrogante, é o cara que defende uma verdade, que defende a verdade absoluta. Hoje em dia, você se levantar na igreja para cobrar algo é ser visto como arrogante, como chato, como estúpido ou coisas do tipo, certo? Mas vamos lá. As confissões são uma camisa de força. Aí fica aquela coisa, né? O importante é o Espírito, é a ação do Espírito. Mas quem disse que o Espírito age à parte das Escrituras? Quem disse isso? O Espírito Santo de Deus, ele trabalha para quê? Para, dentre outras coisas, iluminar o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Essa história de cair no espírito, não sei o que, sentir no coração. Meu irmão, esse negócio de sentir no coração tem sido um grande problema na igreja. Não pode ser assim. Porque muitas vezes os nossos sentimentos são pecaminosos. As Escrituras é a verdade objetiva de Deus sobre nós. Eu não tenho que tratar minha esposa de acordo com o meu sentimento do coração, porque nem todo dia eu acordo do mesmo jeito. Certo? Tem um dia que você acorda chateado com a vida, com o mundo, com as pessoas, com você mesmo. Mas a palavra de Deus é o padrão para nós. As confissões provocam divisão e conflito, muito pelo contrário. A confissão ela tem essa finalidade de nos unir. Aquilo que o Davi acredita é aquilo que eu acredito. Nós podemos divergir em alguns detalhes, mas existe um norte para nós, né? E um norte que nos une, certo? A confissão deve ser algo pessoal. Nós já vemos isso aqui, o perigo da subjetividade, né? De você ficar limitado aos seus achismos, aquilo que você pensa. E eu não estou dizendo que não é, eu não estou dizendo que é proibido pensar, mas fica muito limitado àquilo que, mas é porque essa é a minha interpretação das Escrituras, você tem a sua. Não, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja que adotou esse símbolo de fé, então devemos pensar concordemente. E sétimo, as confissões estão fora de moda. A igreja ela tem uma grande dificuldade em olhar a sua história. É por isso que é importante, né, o que aconteceu no domingo passado. O presbítero Sandro trouxe aqui a história da nossa igreja. É importante, irmãos. É importante nós olharmos para trás. É importante nós refletirmos sobre os nossos erros. É importante nós refletirmos sobre os nossos acertos. Eu creio que nós, como Igreja Presbiteriana de Poá, nós devemos sim olhar para a história da nossa igreja e vermos quantas coisas aconteceram na história desses homens, como Simonton, José Manuel da Conceição, Blackford e tantos outros, que vieram para cá para evangelizar. Nós precisamos despertar para isso. Não é uma responsabilidade só do conselho, ainda que nós coloquemos uma responsabilidade grande sobre nós, porque somos o conselho da igreja.
Mas a igreja presbiteriana, ela nasceu de um projeto missionário, presbiteriano do Brasil. Por que não olharmos para a história e vermos quantas coisas precisamos aprender? Os missionários tinham essa ideia de ir em cada igreja uma escola, que era uma ideia de Calvino. Por que não voltarmos a isso, tendo em vista que o Estado cada vez mais tem se infiltrado nas famílias? Por que não pensarmos em construirmos uma escola? Por que não pensarmos em extrapolarmos aquilo que nós fazemos hoje em relação a missões, como por exemplo, ajudar missionários, e de repente pensarmos, eu não estou aqui sugerindo simplesmente algo, vamos fazer isso e tal, ainda que seja algo que eu particularmente almejo. Por que não pensarmos em implantarmos uma igreja? Por que não pensarmos em adotarmos um trabalho no interior, ou daqui, ou do sertão, ou não sei onde? Por que não pensarmos em irmos além? Então a história ensina para nós, certo? E isso não está desvinculado, por exemplo, do estudo da teologia. Muito pelo contrário, a teologia fortalece essas ações. Por que que Simonton veio para cá? Simonton, ele poderia, de repente, não ter uma teologia como Charles Hodge, né, como Calvino ou outros, mas era um entendimento da soberania de Deus, era um entendimento da provisão do Senhor que fez ele vir. Nós desconsideramos a teologia e a nossa vida cristã, ela é raquítica, porque ela acontece sem uma razão, sem um fundamento. Então, irmãos, precisamos nos voltar para a teologia e tomarmos uma atitude em relação ao futuro. Por que usar confissões de fé? Primeiro, historicidade da fé. As confissões de fé nos ligam aos nossos pais na fé. Em um tempo de esnobismo cronológico, as confissões e os credos nos mostram a sabedoria das eras passadas, além de mostrar que cremos em um evangelho firmado na história. Duvide dessa ideia, eu estou aqui com a nova ideia, estou aqui com a nova revelação. Não, irmãos. Por que não olharmos para a história? Por que não termos humildade para isso? Mas a igreja contemporânea, ela simplesmente odeia o passado. Odeia os documentos antigos. Eu não estou aqui fazendo um apelo apaixonado, mas é um fato. O importante hoje é o que está na moda. A música boa hoje é a música que o Thales lançou. É a música mais nova, é a do momento, ainda que isso seja antibíblico. Segundo, a natureza da igreja como um grupo em torno de um padrão de referência. Não somos simplesmente uma reunião de pessoas, somos o povo de Deus, que foi chamado por meio da pregação do Evangelho. Esse Evangelho diz respeito a quem é Deus, quem é Cristo, quem é o homem, o que é a igreja e etc. Se não nos unirmos em torno dessas verdades, estaremos nos unindo em torno de outra coisa. Se a identidade da igreja não se basear na palavra de Deus, ela se baseará em outras pressuposições. Assim, os credos e confissões nos auxiliam a entender quem somos e a apresentar aos outros a nossa identidade em torno de Cristo. Todos nós que somos pregadores da palavra, nós estudamos o texto, nós muitas vezes vamos para os originais, mas depois disso nós somos orientados a irmos para os comentários. Vamos ver lógico, comentários bons, comentários de referência. Vamos ver o que essas pessoas disseram sobre esse texto. Essa ideia de, eu sei o que é certo, eu não preciso ler fulano de tal, eu não preciso correr atrás de outra fonte, eu não preciso saber o que Calvino pensou, eu não preciso saber o que fulano pensou, eu não preciso disso, eu estou satisfeito com as escrituras. Amém, louvado seja Deus porque você está satisfeito com as escrituras. Mas esse tem sido um grande problema. E nós temos visto pessoas que se dizem até ortodoxas, mas pensaram em tantas coisas equivocadas em relação à fé, porque não têm a humildade de recorrerem àquelas pessoas que de repente tiveram um tempo maior de estudo do que você em relação a determinadas coisas, em relação a determinados assuntos da fé. Terceiro, ataques de heresias e outras religiões. Como vimos, muitos credos e confissões surgem do desejo de combater falsos ensinamentos que surgiram na igreja. Eles também servem para nos diferenciar de outros grupos religiosos. Por exemplo, como saber se um mórmon
pode ser considerado meu irmão ou não? Qual a diferença entre um espírita e um evangélico? O credo nos auxilia a combater e identificar falsos ensinos. Sabemos disso. Essa historinha de todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, isso não existe. Isso não existe, certo? O único caminho é o Senhor Jesus. Ponto. Agora, precisamos, irmãos, estudar o que é que tais e tais religiões pensam. E às vezes a gente está colocando, eu não estou dizendo que é colocando no inferno, mas às vezes estamos redimindo aquilo que é uma ofensa e uma afronta contra Deus. E essa é a verdade da igreja contemporânea. Você pode ofender a Deus à vontade, mas se levante, por exemplo, para dizer que determinada religião é uma seita para você ver na igreja. Você causa um estrondo, é uma crise nacional, mas ofender a Deus pode. O pessoal sair aí enganando os outros, não é? Dizendo que Deus é limitado porque Deus depende da decisão do homem, dizendo que Deus é limitado e tudo mais, isso pode. Ofender a Deus pode, mas não ofenda as pessoas, não ofenda as outras religiões. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma propaganda daquilo que vai acontecer quarta-feira que vem. Nós estaremos estudando aqui, né? Temos estudado seitas e heresias, tivemos uma aula introdutória na quarta-feira passada, e na próxima quarta-feira estaremos estudando sobre o adventismo dos últimos dias, certo? Então, adventismo é uma seita, vamos estudar isso aí. Não concordo, venha quarta-feira, e aí nós vamos estudar juntos, bom? Quarto, pluralismo do tempo presente. Vivemos em um mundo que defende todas as crenças e opiniões como igualmente corretas. Isso é pluralismo. Todo mundo está certo, certo? Você acredita que Jesus não é Deus? Tá certo. Isso aí, o importante é que você está aqui. Você acredita que Jesus é Deus? Tá certo também. Então, ainda que sejam realidades opostas, essa é uma marca da pós-modernidade. Todo mundo está certo. Esse negócio de dizer que existe uma verdade absoluta, isso não existe. Os credos se colocam contra essa ideia, afirmando que existe, sim, uma posição que a igreja deve tomar como verdadeira, o que significa, consequentemente, que todas as outras são distorções ou negações dela. Quinto, experiencialismo. É comum vermos certos cânticos antibíblicos tornarem-se moda na igreja e parte inquestionável do culto. Muitas vezes isso acontece porque eles marcaram alguém em certa situação. Da mesma forma, a visão de um pastor pode tornar-se lei em uma igreja, mesmo que princípios bíblicos sejam derrubados por isso. Isso se deve pela falta de muros doutrinários. Tem sido o grande mal da igreja hoje, e infelizmente nós podemos dizer que tem sido um grande mal na igreja presbiteriana, certo? Você entra na igreja presbiteriana hoje, você não sabe onde você está. Eu lembro, em Natal nós tivemos essa experiência. Um rapaz entrou na igreja e ele me perguntou: eu estou na igreja presbiteriana, que parece que eu estou em uma outra denominação. As pessoas vão para a igreja presbiteriana e elas não sabem onde elas estão de fato. Se o cara entrar vendado, ele não sabe se ele está na igreja presbiteriana, ou se ele está numa universal, ou se ele está, enfim, numa igreja de linha pentecostal. Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, quando alguém chega para mim e fala hoje: eu estou saindo da minha igreja porque, infelizmente, todo domingo o pastor tem colocado todas as responsabilidades sobre o homem, no sentido de dizer que o homem pode determinar as coisas para Deus, dizer que se o homem não quiser, Deus não faz, Deus não age. E aí a pessoa diz, como já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa diz: estou indo para a igreja presbiteriana. E aí chega a dar uma tremida assim nas pernas. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a nossa igreja ela é a perfeita, não é. Nós temos tantas coisas para mudar, para melhorar, mas nós estamos no caminho. Diante de tantas igrejas que nós temos visto por aí, nós podemos dizer, irmãos, estamos no caminho. Estamos melhorando cada vez mais, mudando algumas coisas, nos reformando cada vez mais. Mas infelizmente essa não é a grande realidade em muitas igrejas presbiterianas, infelizmente. Sexto, pureza da doutrina. Pedro nos diz, para explicar a razão da nossa esperança, àqueles que perguntam. Judas escreve para que seus leitores possam proteger diligentemente
sua fé que uma vez foi entregue. Paulo nos chama a lutar pela fé, sem sabermos que a fé e esperança é essa, pelo que batalharemos e como explicaremos. As confissões nos auxiliam a entender aquilo em que cremos. É um extrato mais objetivo para nós e mais claro, tá bom? Ainda que não substitua as Escrituras. Em último lugar, ensino aos neófitos. A confissão se mostra uma ótima maneira de expor a fé tanto a crianças naturais, quanto a crianças na fé. Ela pode ser um dos primeiros passos para o neófito aprender mais sobre sua salvação, para fortalecer sua convicção e prepará-lo para o testemunho público. Então essa é a grande finalidade dos símbolos de fé. Nós cremos, como já falei, quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Os irmãos podem dizer? Quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Não tenha medo de dizer, tá? Símbolos de fé da sua igreja, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve. Não diga como eu já ouvi por aí, não. Quais são os símbolos de fé? O irmão é a sarça, a cruz. Não, tá? Então você teve uma breve explicação. Se você quiser, eu posso passar para você essa palestra. Aqui está apenas um pequeno resumo, mas eu posso passar ela inteiramente para você.